Como tem sido? Difícil, fácil? Desafiadora, difícil. Mais? Hã? Prazer? Prazer, ok. O que mais? Como tem sido essa nossa caminhada? Como tem sido esse desafio nas nossas vidas? Prazeroso, difícil, desafiador? De fé em fé? De fé em fé, muito bem. Batalha em um campo de diversões. Você leu Stott, né? Foi Stott, não foi? Tozer. Não sei por que eu confundo os dois. É o Tozer. Ok. Esse livro, inclusive, é muito bom. Eu tenho. Quem quiser ler, eu posso emprestar. Este mundo. Campo de batalha ou parque de diversões, não é isso? É muito bom esse livro, hein? Muito bom. Ele chama a atenção dos crentes que vivem nesse mundo como se fosse um parque de diversões e não um campo de batalha. Muito bom. Encorajador também, desafiador também. Mas, nós temos falado então sobre alguns personagens bíblicos, alguns nomes da Bíblia, que nós aprendemos com eles algumas qualidades que devem estar presentes nos cristãos, né? Em nossas vidas também, claro. Nós temos falado dessas 4 essenciais qualidades. Nós vamos estar falando delas assim por um período bom. E eu espero que vocês não se esqueçam, porque eu vou continuar te lembrando. Tá bom? 4 qualidades. Quais são? Obediência, uma delas. Submissão. Fé. Coragem, 4. Coragem, submissão, obediência e fé. Essas 4 características, ou essas 4 qualidades, precisam estar presentes na vida de todo crente. Nós temos que ter coragem para anunciar, temos que ser submissos a Deus, temos que ter obediência à palavra de Deus e, principalmente, temos que ter fé naquilo que nós estamos professando. Amém? Precisamos ter fé. Amém? Fé. 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 Hoje, então, nós vamos olhar para a vida de um homem, um profeta do Antigo Testamento, que, assim como nós, ele teve os seus medos, ele teve as suas lutas internas, ele sofreu perseguições, foi ameaçado, mas atendeu ao chamado para ir e proclamar a palavra de Deus. Você pode pensar em quem seja? Também foi, mas não é ele não. Jeremias também foi, mas não é ele não. Faltou um aí dos grandes. Teve suas batalhas, seus medos. Elias. Vamos falar de Elias. O que significa o nome Elias? Vocês sabem? Nome Elias significa o Senhor é meu Deus. Jeová é o meu Senhor. O Senhor é meu Deus, significa o nome de Elias. Vamos abrir nossa Bíblia então. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se, e por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá.
Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou a viúva e esta estava colhendo gravetos. Desculpe. Gente, eu acho que eu estou precisando de óculos, será? Estou vendo tudo embaçado aqui. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar a refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que lhe disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Eita, amém. Amém, Senhor Deus. Obrigado por este exemplo de fé, esse exemplo de obediência, esse exemplo, Senhor, de submissão, esse exemplo de coragem que nós vemos na vida de Elias, ó Pai. Obrigado por este profeta que o Senhor levantou em tempos tão difíceis, que assim como este homem, nós possamos também ter essa coragem e essa fé no Senhor, que mesmo que em tempos difíceis nós possamos vencer, porque o Senhor é quem luta as nossas batalhas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós já vimos que Elias significa o Senhor é meu Deus. Esse homem viveu no reinado de Acabe e no reino do norte, ok? Nós não vamos entrar muito nesse assunto não, porque não é o intuito aqui, tá bom? Mas Elias, ele fazia parte do reino do norte, que foi uma conspiração contra Roboão, que era filho de Salomão. Isso gerou então uma divisão em Israel. Lembra-se? Nós já estudamos sobre isso. História, panorama no Antigo Testamento. Lembra? Nós estudamos sobre isso. Reino do norte, reino do sul, reino dividido. Se bem que eu estou olhando aqui, mais da metade da igreja não estava aqui quando a gente estudou. Vou ter que fazer de novo, pastor Kleber. Tem que fazer de novo. Então, o reino do sul, 2 tribos, reino do norte, 10 tribos. E quem reina no reino do norte são homens maus. E nesse tempo, nessa época, Acabe, considerado o pior rei que Israel já teve. Era esse homem que estava no trono. Deus então levanta Elias como profeta. O que nós sabemos de Elias antes desse evento aqui, do capítulo 17? Nada. A Bíblia não diz nada a respeito de Elias antes disso. E nós não sabemos muito também da vida dele, mas nós sabemos que ele foi um grande profeta. Nós falamos semana passada de João Batista, que foi confundido com Elias, não é? Por causa da sua maneira de viver, por causa do que ele falava, por causa das palavras proferidas. Mas Deus então levanta esse homem para fazer a diferença em seu tempo. Mesmo
cercado por esse ambiente contrário, esse ambiente até perigoso para ele, porque Acabe era casado com uma dona lá chamada como? Jezabel, que estava matando os profetas de Deus, e Elias mesmo assim vai e profere essa palavra. Então nós já vemos de cara aqui, nesses primeiros versos, ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então esse homem ousado, nós já vemos aqui a coragem e a obediência. Primeiro, coragem, por quê? Porque quem foi que mandou? Deus mandou, então ele obedeceu, mas é a coragem, porque ele estava diante de quem? Do rei. Ele poderia ter sido aniquilado ali mesmo, ele poderia ter sido morto ali mesmo, mas mesmo assim ele teve coragem, e ele teve fé que nada ia acontecer com ele. Então vejamos a ousadia, ele se apresenta diante do rei com uma mensagem de juízo. Ele não chega no rei e fala, rei, eu quero dizer que o seu reino será próspero, que o seu reino vai dar tudo certo, que Deus tem se agradado do seu reinado, porque você tem sido um homem fiel. Não, ele diz, você tem sido mau, você não tem agradado ao coração do Senhor, você não tem agradado ao Senhor, portanto, não vai chover nos próximos anos. Julgamento. Por quê? Porque o povo, assim como o rei, havia se voltado a Baal, um deus pagão. E Baal era o deus das chuvas e da fertilidade. Veja que Deus tem um propósito em todas as coisas que Ele faz, irmãos. Nós temos falado sobre isso sempre. Não foi qualquer julgamento. Não foi qualquer coisa que Deus fez. Deus poderia ter jogado fogo do céu, Deus poderia ter queimado tudo, Deus poderia ter feito outras coisas. Mas Deus está mandando uma mensagem para esse rei. Veja, já que você se virou contra mim, já que você se desviou dos meus caminhos e está adorando a esse Deus, que dizem ser o Deus da fertilidade e o Deus das chuvas, das águas, eu vou te mostrar que quem manda aqui sou eu. Eu vou te provar que eu sou o Deus verdadeiro através do meu profeta. Pois eu digo, através da boca do meu profeta, que a partir de hoje não cairá chuva na terra. E adivinha o que aconteceu? Não choveu. E nem orvalho, importante dizer. Porque o orvalho também rega as plantas, e nem orvalho. O orvalho a gente costuma dizer que é aquele sereninho da manhã, né? Aquele sereninho da manhã. Eu sou do interior, eu falo sereno. Vocês falam o quê? Orvalho mesmo? Os povos da Bahia, assim mesmo. Eles são... Sereno, é sereno aqui, ó. Olha um baiano aqui legítimo, falando, é sereno, é. Acabou de chegar, rapaz, tá até com sotaque ainda. É sereno. Né? Então, nem orvalho. E Deus manda esse recado para esse rei e para o povo. Vocês me desobedeceram, portanto, eu lanço esse juízo sobre vocês. A Bíblia não relata, né? Nada a esse respeito, mas nós podemos imaginar Elias, profeta de Deus, veio com uma coragem danada e sem papa na língua, diante do rei, uma palavra de julgamento e para o povo. E nós pensamos, bom, o que você acha que Elias fazia? O que você acha que Elias fazia? Elias era um profeta, correto? O que você acha que Elias fazia? Será que Elias passava tempo em comunhão com Deus? Se ele não passasse, ele não tinha ouvido Deus falar. Para começo de conversa. Será que Elias orava? Será que Elias também tinha medo? Será que Elias não chorou falando, Senhor, dá para mandar outro não? Senhor, manda outro. Manda outro falar com o rei, manda um soldado valente, porque se o rei tirar a espada, o soldado vai lá e mata ele quando acabou a conversa. Logo eu. Nós não sabemos o que aconteceu, mas nós conseguimos imaginar. Quando Deus fala comigo, quando Deus fala com você e diz para você, vai e faça. Você se levanta e vai? Dependendo do que for, não. Né? Então nós precisamos ter esse tipo de coragem aqui, esse tipo de fé. Esse tipo de fé. Esse tipo de obediência, ele simplesmente foi.
E nós, às vezes, nós até queremos ouvir a Deus, né? Quem não quer ouvir Deus? Tem alguém aqui que não quer ouvir Deus? Se tiver, pode levantar a mão que eu dou o selinho de doido para você. Nós queremos ouvir a Deus. Se você crê no Senhor, se você é um servo do Senhor, você quer ouvir o seu Senhor, correto? Por quê? Porque Ele tem o que para você? O melhor para você, porque Ele quer o melhor para você, correto? Ele tanto quis o melhor para você que Ele enviou Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Quer presente maior que esse? Não tem. Mas nós muitas vezes queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não passamos tempo com Deus que nós queremos ouvir a voz. E esse é um problema. E como é que nós passamos tempo com Deus? Eu sei o meu jeito, você se vira e acha o seu. Né? Mas, geralmente, hoje, é assim que Deus fala com o seu povo, através da sua palavra. Tudo que Deus queria que eu e você soubéssemos está aqui. Amém? Através da sua palavra, orando. Então nós já aprendemos de cara que se nós quisermos ser usados por Deus, primeiro devemos ter comunhão com Deus. Quer ser usado por Deus? Quer ser obediente a Deus? Então nós precisamos ter comunhão com Ele. E aí nós vamos para o segundo passo, submissão e fé, dos versos 2 a 6. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho do Querite, a leste do Jordão, você beberá do riacho, dei ordem aos corvos para alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho, a leste do Jordão, e lá ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Deve ter sido facinho assim, para ele. Primeiro o Senhor manda eu vir aqui e falar com o rei. Dá para ele uma palavra de juízo. Agora o Senhor, sabendo que Elias estava sendo perseguido, que os profetas de Deus estavam sendo perseguidos, disse: agora você se retira e vai para um lugar onde eu vou te alimentar, fica tranquilo. Deve ter sido fácil para ele ser submisso e ter fé, né, no que Deus falou para ele. Eu vou mandar corvos te alimentar, fica à vontade, fica tranquilo. Não preocupa com nada, você não vai plantar nada, você não vai trabalhar, você não vai roçar, você não vai fazer nada. Eu vou mandar o alimento para você, fica tranquilo, só espera. Agora você imagina você, deitado no deserto, no meio do nada, está lá um riachinho para você beber água, que só tem água lá por causa da água da chuva, e lembra que qual foi a palavra que Elias deu? Que não ia? Deixa eu ver. Então ele sabia que aquela aguinha dele também ia acabar. Ou ele imaginava que iria, certo? E aí, ele está lá, deitado, imagino eu, com a cabeça na pedra, olhando para cima, vendo os corvos voando e perguntando: que hora vai vir esse café da manhã, será? Que hora vai vir essa janta? Imagine a cena. Imagine Deus falando para você: vá, seja obediente e espere em mim. Espere que eu vou ser seu provedor. Será que nós conseguimos fazer isso de verdade? Será que realmente nós confiamos que Deus é o nosso provedor? Talvez, gente, vocês falaram Jeremias aí, agora ficou na cabeça de Jeremias. Elias, pastor Kleber, Elias. Será que Elias não pensou assim: nossa, ia ser tão bom comer uma picanha hoje? Nossa, aquele pãozinho feito em casa, né? Será que ele pensou? Eu estava tão quietinho lá no meu canto, na minha casa, comendo bem, Deus mandou eu sair de lá, ir lá falar para o rei que não vai chover e não chove, agora ele manda eu para cá, vou para o deserto. Se fosse eu e você, nós iríamos argumentar um pouquinho, dizer assim: Senhor, espera aí um pouquinho, o Senhor mandou falar, eu falei, o Senhor mandou, eu obedeci, e a minha recompensa é ir para o deserto, ser alimentado por corvos. É sério? É sério? Se fosse eu e você, Camão, a gente ia perguntar ou não? Será que é só eu que sou assim? Porque nós somos céticos, a verdade é essa. Nós queremos ver as coisas. Senhor, não dá então o Senhor mandar pelo menos um corvinho passar voando com um pedaço de pão na boca só para ver que é verdade mesmo? Me dá um sinalzinho aí. Exatamente, me dá um sinalzinho aí.
né? Então faz brotar uma faca do chão, que a hora que o corpo passar, o fapo, pronto, vou fazer um churrasco. A gente iria ficar pensando nessas coisas, gente. Sabe por quê? Porque quando se trata de nosso relacionamento com Deus, nós pensamos com a nossa mente limitada também, ainda. Nós pensamos exatamente desse jeito, nós ficamos imaginando como seria. E nós não gostamos do deserto. Nós não gostamos do deserto. No deserto, ele não existe holofote. No deserto não existe promoção. No deserto não existe tapinha nas costas. No exército não existe ninguém falando que você está bonitinho. Olha, muito bem o que você fez. Está tudo bem, está tudo legal. Vai em frente, continue. No deserto não tem. No deserto é onde nós temos o tete a tete, o 1 a 1 com Deus. É no deserto. É no deserto. Por que alguns dizem que quando tudo vai bem, tudo vai bem. Mas quando tudo vai mal, aí nós voltamos para Deus. Essa é a verdade. Quando tudo vai mal, quando eu estou no deserto, quando você está no deserto, é o melhor momento da sua vida que você tem em relacionamento com Deus. É ou não é verdade? Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Então, no deserto, o lugar que nós não gostamos de estar, o lugar que nós não gostamos de ficar, é onde nós temos relacionamento íntimo com Deus. Quem é que foi para o deserto para passar um tempo lá para orar e falar com o Pai? O próprio Cristo. E ele estava passando um momento bem legal, né? Não. No deserto, ele estava falando com o Pai, obediente ao Pai. Ele sabia o que estava por vir. Foi o pior momento da vida humana, como homem, do Senhor Jesus, ali no deserto. Paulo, convertido ao Senhor Jesus, bate no peito. Senhor, convertido, agora eu sei quem é Cristo. Eu tenho que ser pastor lá em Jerusalém. Eu tenho que voltar para lá. Foi de lá que eu vim. Eu tenho que voltar para lá. Eu sei da lei. Eu sei de tudo, eu sei tudo que acontece. E agora convertido, eu tenho que ir lá pregar para esse povo. Eu sou judeu. Eu tenho que ir lá pregar. Eu falo a língua deles. Eles me entendem, eu entendo eles. Eu sei da cultura, eu tenho que ir lá pregar para eles. Jesus manda ele para onde? Para o deserto. Por 3 dias. 3 dias? 3 anos? 3 anos. 3 anos. Você vai aprender de mim, vai passar tempo comigo, para depois ser usado por mim. Passe tempo comigo primeiro, depois você vai ser usado por mim. Passe tempo comigo, vem aprender de mim, e aí você vai ensinar a outros. 3 anos. E Paulo volta, e lá em Atos, nós vemos lá o relato todo, Paulo volta, e não é Paulo e Barnabé, mas é Barnabé e Paulo. O nome está na frente, o nome de quem está na frente é o que está liderando a comitiva, correto? Barnabé vem, busca Paulo e fala, venha, vamos trabalhar junto. E é Barnabé e Paulo. Depois, então Barnabé ainda ensinou muito a Paulo. Paulo ensinou muito ainda a Barnabé. Teve que ficar ali, na batuta de Barnabé. Então o deserto é um lugar que nós não gostamos, porque o deserto é o lugar da humilhação e da dependência de Deus, e nós não queremos este lugar, a verdade é essa. Mas nós precisamos entender o seguinte, que o deserto, como diz um pastor que nós gostamos muito, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, a maioria de nós gostamos dele, seguimos ele, o deserto, segundo ele, é a escola do Espírito Santo. O deserto é a escola do Espírito Santo. Do you speak Portuguese? No. You can sit at the back, you have translation for you. Okay? Thank you. O deserto
é a escola do Espírito Santo em nossas vidas. Então, ali atrás, nós aprendemos que, se queremos ser usados por Deus, devemos ter comunhão com Deus, correto? Se queremos ser usados por Deus, devemos ter comunhão com Deus. Agora aprendemos que, antes de Deus trabalhar através de nós, Deus precisa trabalhar em nós. Em nós. E esse processo é doloroso, viu? Esse processo é dolorido. Numa época que o que vale é a performance e a valorização, numa geração cheia de mimimi, numa geração choramingosa, delicada, que não pode falar nada porque tudo ofende, que não pode chamar atenção porque não pode, porque são contra as regras, numa geração onde você ser contra a opinião de alguém, você se torna um inimigo mortal. Essas coisas são difíceis. Sabe o que acontece quando Deus trata assim hoje? Quando Deus te manda para o deserto, quando Deus te manda falar o que você não quer, quando Deus te manda para onde você não quer ir, quando Deus não faz a sua vontade, quando Deus não responde a sua oração, o que acontece hoje com a geração mimizenta? Esperneia, chora, culpa Deus e sai fora. Esperneia, chora, culpa Deus e sai fora. Sabe quem são esses? Sabe quem são esses? Os que nunca foram convertidos de verdade. Porque quem é convertido de verdade, entende, assume a sua culpa, é submisso e tem fé que Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Ele está no controle. Mas Deus, Ele também trabalha nas nossas motivações. Somente Ele e nós sabemos as nossas reais motivações. Correto? Aliás, acho que somente Ele que sabe de verdade, porque até nós, às vezes, nos confundimos com as nossas motivações. Às vezes, nem nós sabemos o que nós queremos, na verdade. Né? Às vezes, nem nós sabemos bem onde estão as nossas motivações. Agora, nós vamos ver aqui dos versos 7 a 20. Primeiro, Deus manda falar, Ele falou. Deus manda ir, Ele foi. Agora tem um novo episódio na vida desse homem. Vemos aqui agora uma mescla dessas 4 características de uma vez só. Coragem, submissão. Então vamos lá. Coragem, submissão, obediência e fé. Isso, só para vocês não esquecerem, tá bom? Então vemos aqui agora uma mescla dessas 4 coisas. Vai até Sarepta. Primeiro Deus tira Elias de cena, em uma hora oportuna, que ele estava sendo perseguido, ok? Ele estava sendo procurado vivo ou morto. Manda para o deserto, que de início pareceu ruim. De início pareceu ruim. Mas foi, na verdade, um livramento de Deus, que depois ele entendeu, correto? Saia daqui. Saia daqui, porque aqui não é bom para você. Não, aqui é bom, eu gosto daqui, aqui está confortável. Não, não é. Saia. Saia da sua zona de conforto. E você vai entender que isso vai ser bom para você. E ele sai. Agora Deus manda sair de novo. Agora que ele já está acostumado, recebendo pão todo dia, recebendo carninha dos corvos. Ele viu que é verdade, ele teve fé. Tem água, mas aí a água começa a secar. E aí Deus fala para ele o quê? Agora você vai. Sai da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto e vai até a viúva de Sarepta. E aí Elias deve pensar, Deus só pode estar de brincadeira comigo. Deus só pode estar de brincadeira comigo. Ele manda eu ir até a viúva para ela me sustentar. E veja que naqueles tempos, a viúva, pobre, desamparada, estava passando fome e disse para ele, olha, eu vou fazer aqui um pãozinho para eu e para meu filho comer, porque nós vamos morrer. E Deus manda Elias justamente para lá. Para lá. O que eu e você diria? O que passa na sua cabeça nessa hora? O que passaria na sua cabeça? Hã? Não tem cabimento.
Exatamente. Deus só pode estar brincando comigo. E aí você põe a culpa em Deus, né? Deus só pode estar doido, porque eu que não estou. O que será que Deus quer com tudo isso? Nós pensaríamos. Deus só pode estar de brincadeira. Mas é mesmo assim que Deus faz. Deus está dizendo, mandando uma mensagem para Elias, e espero que nós possamos captar essa mensagem também. Dependa somente de mim. Dependa somente de mim. Coragem. Seja submisso. Obedeça. Tenha fé. Eu estou rigorosamente no controle. Eu estou rigorosamente no controle. Mais uma vez, antes de Deus usar você, Ele trabalha em você. Antes de Deus me usar, Deus trabalha em mim. Mas aqui nós vemos, então, que ambos os casos, tanto Elias e agora a viúva, porque a viúva agora ouviu a voz do profeta, que vocês sabem que naquele tempo a voz do profeta era a voz de Deus, porque ele não dizia, eu estou dizendo, ele dizia, eis que Deus diz, Deus me manda dizer, eu estou dizendo que Deus me mandou dizer, ok? Ela ouve as palavras do profeta, crê nas palavras do profeta, que são palavras de Deus, e os dois então creem, obedecem e fazem exatamente o que era para ser feito. Então, aqui nós vemos ambos confiando ambos confiando não na provisão, mas no provedor. Não na provisão, mas no provedor. Amém? Precisamos entender isso. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E o que foi que Elias disse? Elias disse qual era a vontade de Deus para aquele momento. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Eles confiaram não na provisão, eles confiaram no provedor. No provedor. Como isso aconteceu? Não sei. Como você acha que isso aconteceu? Imagina você. Quem faz pão em casa? Faz pão? Alguém faz pão em casa? Adriana faz de vez em quando. Você vai lá, pega a farinha, faz o pão, correto? Você usou metade do saco de farinha. E no outro dia você volta lá para pegar o saco de farinha e o saco está cheio de novo. E aí você pega metade do saco de farinha e faz pão. Aí você pega o azeite e faz. Aí você volta no outro dia, abre o saco de farinha e o saco de farinha está cheio de novo. E a botija de azeite continua cheia. E aí você não entende, fala, peraí, como é que é esse negócio? De onde está brotando isso? O que é que está acontecendo aqui? E aí é onde você louva a Deus e entende o que Deus está fazendo na sua vida. Confie em mim, não na provisão, confie no provedor. Não é isso? Imagina a cena dessa viúva. Todo dia ela levantar com aquele restício de dúvida, talvez, e fala, meu Deus, será que hoje vai ter farinha? Será que hoje vai ter farinha? Tem farinha, vou fazer o pão. Comeu o pão, se alimentou o profeta, alimentou o filho. No outro dia ela vai dormir pensando, meu Deus, será que amanhã vai ter? Será que amanhã vai ter? E ela chega lá e o saco, a vasilha está cheia de farinha. E a botija está cheia de azeite. E essa mulher então louva a Deus, esse profeta louva a Deus, esse filho louva a Deus, porque eles confiam no provedor e não na provisão. Irmãos, nós temos confiado em quem? Em quem é que nós temos confiado? Quem é o Deus que você tem confiado? Você tem confiado em Baal? Qual é o Deus que nós temos confiado? É o Deus da Bíblia? É o Deus de Elias? É o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Jeremias? É o Deus de Paulo, de Pedro, de João? É esse Deus? É esse Deus que nós temos confiado? Deus deixou algum desses na mão? Deus deixou algum desses na mão?
Falando aqui a nossa linguagem contemporânea. Deixou? E a Bíblia nos ensina que ele não muda. Ele já mudou? Você acha que ele vai mudar? Então em quem nós temos confiado? Em quem nós temos confiado? Então não sabemos como isso aconteceu. Mas nós só sabemos que o azeite e a farinha durou por muito tempo. Por muito tempo. Outro dia retornava, estava lá. Mesma quantidade do dia anterior. Se fosse eu e você, eu ia falar, o Elias deve estar vindo aqui escondido, colocando farinha, não é possível. Por quê? Porque nos falta fé. Nós pedimos fé, Senhor faz, Senhor faz, Senhor faz, Deus faz, a gente vai lá e duvida. Ou a gente duvida que Ele vai fazer, e quando Ele faz, você não acredita que foi Ele que fez. Nós não acreditamos. Mas não, Deus é fiel. Nós sabemos que nem tudo são flores, não é? Principalmente com Deus, nem tudo são flores. E aí, agora, o filho da viúva morre. O filho da viúva morreu. E adivinha quem ela põe a culpa? Elias, consequentemente, colocando a culpa em quem? Verso 18, leia aí comigo. Verso 18. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Do mesmo jeito que ela aceitou a palavra de Elias vinda de Deus, agora ela põe a culpa em Deus por meio de Elias. Você veio trazer julgamento, você veio me lembrar do meu pecado, veio me trazer julgamento para minha casa e matar o meu filho? Quer dizer, você aumenta a minha farinha, aumenta meu azeite, eu te dou o que comer, eu te dou o que beber, eu te dou abrigo, e é assim que você responde a minha bondade? Em outras palavras, é isso que ela está dizendo. Você veio me lembrar dos meus pecados, você veio me lembrar das coisas erradas que eu fiz, e as coisas boas que eu acabei de fazer para você? E a minha servidão? E a minha fé? E a minha submissão? E a minha coragem? Elias ora, pede a Deus pela ressurreição do filho da viúva. E adivinha só o que acontece? É o primeiro relato de ressurreição do Antigo Testamento. Até então não se tinha ouvido falar ainda. Primeiro relato de ressurreição no Antigo Testamento. Se você não cresce na Bíblia, se você não cresce em Jesus, se você não cresce que Jesus venceu a morte, e você vê uma pessoa morta, você sabe que ela está morta, ela não está respirando, o coração não está batendo, e de repente essa pessoa abre o olho e levanta da cama. O que você faz? Exatamente. 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 Você corre. Agora você imagina, nunca havia ocorrido isso na história. Nunca se tinha ouvido falar disso, de ressurreição. Ressurreição dos mortos. Alguém que estava morto e reviveu. E acontece aqui. Deus, Ele faz coisas extraordinárias, irmãos. Deus faz coisas comuns. E Ele nos abençoa com coisas comuns. E nós somos pessoas comuns. Mas Ele é o Deus do extraordinário. E ela provavelmente deve ter orado também. Deve ter pedido, deve ter reclamado com Deus. E Elias ora. E o filho dessa mulher é ressurreto. Para Ele, nada é difícil demais. Amém? Para Deus não tem nada difícil demais. Nós é que tornamos as coisas difíceis. Ok, pastor. Mas o que tudo isso tem a ver com não me envergonhe do Evangelho? Talvez a pergunta que você esteja fazendo, porque foi a pergunta que eu fiz para mim também, quando eu estava estudando esse texto. Foi, tá, mas o que isso tem a ver com não me envergonhe do Evangelho? Vamos tirar aqui algumas lições. Se você não entendeu, eu vou te explicar.
Quer que desenhe? Dá para pôr um desenho lá em cima, Diego? Dá não? Vou desenhar então. Vamos desenhar junto aqui na nossa mente, tá bom? Vamos deixar isso bem vivo para nós. Primeiro, coragem. Coragem. Assim como Elias, nós devemos ter coragem o suficiente para proclamar a palavra de Deus. Proclamar a palavra de Deus fielmente. Fielmente. Elias não mudou uma vírgula do que foi lhe ordenado, correto? Ele não tornou a mensagem mais branda. Ele podia ter dito assim, olha, sabe o que é, seu rei? É que Deus mandou te falar uma coisa. Se eu fosse você, eu parava de seguir esse outro rei aí, esse outro Deus, e se voltava para o Deus de Israel, porque o negócio vai ficar feio. Ele podia ter tornado a mensagem mais branda. Ele podia ter falado assim, olha, quem sabe a gente consegue fazer um acordo entre os dois deuses. Porque é isso que as pessoas fazem hoje. Nós fazemos acordos. E se você fizesse assim para Deus, talvez Deus fizesse isso para você. Mas não, ele foi fiel, ele não teve medo, ele não tornou a mensagem mais branda ou mais aceitável ao seu ouvinte. Ele disse o que Deus mandou dizer, mesmo sabendo dos riscos que ele estava correndo. Nós precisamos aprender isso. O Evangelho é o Evangelho e ponto final. Nós não podemos abrandar a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: arrependa-se do seu pecado, creia no Senhor Jesus e seja salvo. Você não se arrependeu, você não creu, você está condenado ao inferno. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não podemos ser brandos com a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é essa: arrependa-se e creia naquele que é o mediador, o único que é mediador entre Deus e os homens. Não tem conversa. Não tem meias palavras. Tenha coragem. Obediência. Vimos aqui que para que possamos ser obedientes à palavra de Deus, existe a necessidade de termos comunhão com o Deus da palavra. Amém? Você só vai pregar o Evangelho fielmente se você for fiel ao Evangelho. Você só vai pregar salvação em Cristo Jesus se você for um salvo em Cristo Jesus. Você só vai pregar acerca de Jesus e o que Jesus fez na sua vida e pode fazer na vida do outro se você tiver experiências com Cristo. Se você não tiver experiência com Cristo, você não pode pregar o Evangelho. Então seja obediente. Submissão. Ok, já tive coragem, já obedeci, agora Deus vai me exaltar. Amém? Porque Deus vai me exaltar. Não, não vai. Não vai. Agora, Deus nos coloca numa posição onde realmente nós possamos aprender que nós devemos total e absoluta submissão a Ele. É por isso que quando eu prego eu não converto ninguém, quem converte é o Espírito Santo de Deus. Porque você imagina se fosse eu e você que falasse para alguém, converta-se, porque Deus pode te salvar, Jesus morreu por você, e essa pessoa imediatamente, pum, foi salva. Adivinha o que você ia fazer? Adivinha o que eu ia fazer? Ia bater no peito e falar, eu sou bom mesmo, hein? Eu sou bom, hein? Eu falo bonito, hein? Olha o poder persuasivo que eu tenho, Marcos. Olha, pastor Kleber, nem precisa usar suas palavras eruditas. Já pensou? Mas graças a Deus que não somos eu e nem você que tem o poder. Ele diz, vá e pregue. Em outras palavras, ele diz, vá e pregue. E o resto você pode deixar comigo que eu faço. E amém mesmo por isso. Amém por isso. Amém por isso. E aí, fé. Ok, eu tive coragem, obedeci, fui submisso. E agora? A parte mais difícil. Tenha fé. Tenha fé. Espera. Mas para passar por todos esses testes, eu tive que ter fé ou não? Não é? Está vendo como está tudo interligado aqui? E a fé, ela tem que ser a base dessas coisas. Por quê? Para eu ter coragem que Deus está mandando eu ir, eu tenho que ter? Para eu ser submisso a Deus e saber que Ele está no controle, eu tenho que ter?
Para que eu obedeça a Deus e obedeça a sua palavra, eu tenho que ter. E para ter fé, eu tenho que ter fé. Tem que ter fé. Tem que ter fé, irmãos. Mas quando nós nos deparamos com uma situação que aos nossos olhos é impossível de ser resolvida, aí sim é quando nossa fé ela é forjada no fogo. Aí sim é quando a nossa fé é forjada no fogo. Aquela viúva não tinha nada. Ela não tinha nada para oferecer. Elias foi até a viúva sabendo que ela não tinha nada para lhe oferecer. Mas Deus mandou, então eu faço. Deus mandou, falou através do profeta, então eu obedeço, tenho fé. Ela não tinha nada para oferecer. Mas ela creu que Deus poderia ser o seu provedor. Mas e quando ela esperou o inesperado? Esperou o inesperado, desculpa. Quando ela se encontrou com o inesperado. O que aconteceu com ela? A sua fé foi abalada. Ela não esperava que o filho ia morrer. Tem alguém aí que espera que o filho vai morrer de uma hora para outra? Claro que não. A sua fé foi abalada. Mas mesmo assim, Deus teve misericórdia para mostrar para ela que Ele continua no controle. E mesmo se Ele não tivesse ressurreto o filho da mulher, Ele ia usar de outras maneiras, de outra forma, para mostrar para ela que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos só ter fé. Irmãos, as maiores lições que nós aprendemos com esse homem de Deus é que sim, nós devemos ser obedientes, que vamos passar por provações dificílimas até de se imaginar, muitas vezes. Né? Já imaginou? Nós não imaginamos. Nós passamos às vezes por coisas que a gente fala assim, gente, eu nunca imaginei passar por esse tipo de situação. A gente estava conversando ontem sobre isso, né? Quando é na vida que nós iríamos imaginar que nós iríamos passar por esse tipo de situação? Nós vamos passar por provações que nós sabemos que nós não vamos conseguir chegar até o outro lado. Mas nós precisamos entender que nós precisamos também saber que nós devemos nos voltar para Deus. Irmãos, quando as coisas estão boas, amém, agradeça a Deus. Mas quando as coisas estão ruins, amém também, mas se volte para Deus. Se volte para Deus. Lembra, tanto Elias, quanto a viúva, quanto o filho, eles dependeram do provedor e não da provisão. Ou seja, eles dependeram daquele que pode fazer, não do que ele poderia fazer. Ele pode fazer. Nós cremos nisso? Será que nós podemos ter coragem o suficiente para crer nisso? Será que nós podemos ter submissão o suficiente para crer nessas coisas? Será que nós podemos ser submissos o suficiente para crer nessas coisas? Mas e quando as coisas não acontecerem da maneira que eu quero? Então nós voltamos a Deus, mesmo com corações despedaçados, mesmo com corações que não querem fazer aquilo, mas o Espírito Santo nos impele a fazer, porque é Ele que faz em nós, é Ele que atua em nós, é Ele que trabalha em nós, para que mesmo diante desses momentos difíceis, nós possamos louvar a Deus. Irmãos, que nós possamos aprender e muito com os exemplos desse homem de Deus essa noite. E agora vem a pergunta que não quer calar. O que eu e você podemos fazer a respeito? O que eu e você podemos fazer a respeito de tudo isso que nós ouvimos? Não precisa me responder, não. Mas eu quero pedir para os meninos colocar uma música lá em cima. Essa música, ela foi criada por Martinho Lutero, ela foi escrita por Martinho Lutero, no momento, talvez, de pior que ele estava passando na vida. Ele estava sendo perseguido, ele tinha sido jurado de morte, ele estava escondido num castelo, e ele escreveu essa música.
E ele escreveu essa música para que eu e você possamos cantar ela, fazer dessa música a nossa oração essa noite e que possamos saber que Castelo Forte é o nosso Deus. Amém? Pode colocar, por favor. Pode levantar, por favor, vamos levantar.